Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plano cartesiano, tá? Então vamos para a aula? O que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é esse objeto plano que eu coloquei aqui, que é composto por duas retas numeradas ortogonais, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Essas retas são os chamados eixos de coordenadas. Nós temos aqui o eixo horizontal, que também é chamado de eixo X ou eixo das abscissas. Tem que saber esse nome. Na vertical aqui, a gente tem esse eixo, que é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. O plano cartesiano ele tem uma série de aplicações dentro da geometria plana e até dentro da estatística, mas hoje eu gostaria que vocês saíssem da aula sabendo simplesmente localizar um par ordenado, um ponto que esteja representado nesse plano cartesiano. Vamos supor que a gente tem um ponto P e eu vou representar ele utilizando um par ordenado, que é simplesmente uma forma de a gente localizar esse ponto nesse espaço aqui, tá? O par ordenado ele é colocado dessa forma, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x, que é a horizontal, ela vai te falar o quanto que esse ponto está distante do zero na horizontal, beleza? Quanto maior o x, mais para esse lado que ele vai estar. Quanto menor o x, mais perto da origem ele vai estar. Já o y, que é a nossa coordenada vertical, vai te falar o quanto que esse ponto está para cima nesse plano. Ou seja, quanto maior o y, mais para cima esse ponto vai estar. Quanto menor o y, mais perto da origem ele vai estar. Exemplo, ponto A com as coordenadas 2 e 5. O 2 está no lugar do x, né? Então, é como se ele estivesse nesse rumo aqui, ó, onde o x é igual a 2. Já o 5 está no lugar do y, né? Aqui é x e aqui é y. O 5 está aqui no lugar do y, beleza? Vou colocar uma reta aqui que indica qual que é a coordenada x e a outra reta aqui na coordenada y, beleza? Pensa comigo aqui, o y, se ele fosse menor, essa reta ia estar aqui para baixo. Se ele fosse maior, ela ia estar aqui para cima. Então, ela indica qual que é a altura, né, desse ponto. O x, se ele fosse maior, ele ia estar mais para a direita. Se ele fosse menor, ele ia estar mais para a esquerda. Então, ele indica essa distância na horizontal que o ponto x está. O encontro dessas retas que eu fiz aqui, ó, do 2 com 5, vai ser o quê? Aonde está o meu ponto A. O ponto A, com coordenadas 2 e 5, está situado nesse lugar aqui, tá? Vamos fazer agora um ponto B. Eu mantive o valor do y. Se eu mantive o valor do y, quer dizer que ele vai estar nessa altura aqui. Mas o x eu aumentei ele, né? Agora ele é igual a 5. O ponto B é 5 e 5, então ele está para onde? Ele vai ter que caminhar para a direita. Ele era 2, né? Agora ele é 5. Vou ter que ir lá no 5, traçar minha reta lá. Quando o x for igual a 5 e o y for igual a 5, aonde que vai estar esse ponto B? Aqui, aonde eu estou marcando. Beleza, próximo exemplo. Ponto C. Peguei um ponto C, mantive o x igual a 5, assim como no ponto B aqui, ó. Então, esse ponto vai estar situado nessa reta. Aí eu tenho que ver qual o valor do y para eu saber se ele vai estar aqui embaixo ou se ele vai estar lá em cima. O y, no caso, vale 9. Traço a minha reta lá no 9, já sei que esse ponto vai subir, né? Tracei a minha reta lá no 9 e no encontro aqui dessas retas pontilhadas que eu tracei, eu vou ter o meu ponto C. Tranquilo? Isso aqui é como que você localiza o ponto A, B ou C no plano cartesiano quando você sabe quais as coordenadas desse ponto. Agora eu queria que vocês soubessem fazer também o caminho inverso, né?
Se eu te der um ponto no plano cartesiano, quais as coordenadas desse ponto? Então, eu preparei um exemplo para nós. Exemplo, o triângulo RST está representado no plano cartesiano ao lado. Indique as coordenadas de seus vértices. Esse triângulo aqui tem vértices R, S e T situados em um plano cartesiano. Eu tenho que descobrir quais as coordenadas desses vértices. Vou começar pelo ponto R. A primeira coordenada que eu tenho que saber do R é a X. Vou lá, traço essa reta pontilhada aqui e vejo qual que é a distância horizontal desse ponto R, né? O zero, ele está lá no 10, ou seja, x é igual a 10. Para eu descobrir o y, eu tenho que pensar o quê? Qual que é a altura desse cara, né? Traço a minha reta aqui. A minha reta pontilhada deu lá no 9, ou seja, ele é o ponto 10 e 9. X igual a 10, y igual a 9, esse aqui é o ponto R. Para eu descobrir as coordenadas do ponto S, eu tenho que fazer a mesmíssima coisa. Como que eu descubro o X? Eu olho para baixo, olho lá para baixo e vejo aonde que o S está pegando lá no eixo X. Onde que o S está pegando lá no eixo X? No 8, né? E onde que ele está pegando lá no eixo Y? Olho para o lado, no 2. Então, esse ponto aqui, ele tem coordenadas x igual a 8 e y igual a 2. Ele está a 8 unidades distantes para a direita e 2 para cima, tá? Por último aí, o ponto T. Quero saber a coordenada x do ponto T. Olho para baixo. Olhando para baixo, eu vou dar no 2. Olhando para o lado esquerdo, para eu descobrir qual que é a coordenada do eixo y, eu vou dar no 10. Então, o ponto T, ele é um ponto com x igual a 2 e y igual a 10. Entendido como é que acha as coordenadas do ponto quando ele é dado no plano cartesiano? Olha para baixo para saber a coordenada x. Olha para o lado para saber a coordenada y. Usa essas retas pontilhadas para te auxiliar a ver aonde que esse ponto está batendo lá no eixo horizontal, ou onde que ele está batendo lá no eixo vertical. Beleza, galera, essa foi a nossa aula sobre plano cartesiano. Com isso a gente encerra esse nosso ciclo de geometria. Falei de ponto, reta, plano, falei de ângulos, falei de polígonos, triângulos, quadriláteros e agora eu dei só essa pincelada em plano cartesiano. Depois a gente volta com mais aulas, tá? Até mais!